Olá e sejam bem-vindos a mais um Arquivos do Vazio. Se você gosta de mistérios e histórias de horror, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Começou com um sussurro, não um som comum, mas algo que vibrava dentro do espelho do quarto onde Jonas cresceu. Após anos fora, ele retornou à antiga casa da família, agora vazia, prestes a ser vendida. Quando empurrou a porta do seu antigo quarto, o cheiro de madeira úmida e mofo o atingiu como uma memória esquecida. Mas o que mais o inquietou foi o espelho oval ainda preso à parede, exatamente como havia deixado. O espelho não refletia corretamente. A luz da janela piscava dentro dele como se estivesse filtrada por outra realidade. E havia algo mais, uma silhueta, imóvel, atrás dele. Assustado, Jonas se virou. Nada. Mas o reflexo ainda estava lá, e pela primeira vez, ele notou. A cópia no espelho tinha um leve sorriso. Ele não. À noite, enquanto tentava dormir, escutou passos lentos, mas não no corredor. Eles vinham de dentro do espelho. Quando se levantou para verificar, a superfície refletia seu quarto normalmente, exceto por uma diferença. Havia uma rachadura horizontal cortando o reflexo ao meio. No vidro real, nada. Ele se aproximou. A silhueta estava de volta, mais nítida, mais próxima. No instante em que tocou o espelho, uma voz soprou em sua mente. Você deixou a porta aberta, Jonas. Na manhã seguinte, Jonas acordou com a sensação de que alguém o observava. O espelho estava coberto por uma fina camada de condensação, como se houvesse respirado por dentro dele durante a noite. Ele se aproximou, tentando entender. Não havia nenhum motivo para o vidro estar assim. Tocou a superfície. Estava gelada, quase dolorosa. Então veio o som, um estalo suave, como unha arranhando madeira. Mas não vinha da parede, e sim de dentro do reflexo. Jonas recuou, o coração disparado. Enquanto observava, percebeu que a figura lá dentro não se movia como um reflexo deveria. Ela parecia esperar, reagindo com atraso, como se precisasse pensar antes de imitá-lo. Jonas testou. Levantou o braço direito. O reflexo levantou o esquerdo segundos depois. Ele sussurrou. Quem é você? O reflexo inclinou a cabeça, lentamente, e respondeu com a própria voz de Jonas, mas vinda do lado de lá. Quem é você? Um arrepio subiu por sua espinha. Ele se afastou, mas ao virar de costas, sentiu que algo se mexia no vidro rapidamente, como se tentasse sair. O barulho cessou, e no silêncio, uma nova rachadura apareceu. Dessa vez, vertical. Agora, o reflexo estava dividido em 4 partes. E a sombra parecia mais sólida. Naquela noite, Jonas decidiu cobrir o espelho com um lençol velho. Achou que isso o protegeria. Mas, às 3h17 da madrugada, acordou com o som de algo caindo no chão do banheiro. Ao acender a luz, viu o lençol jogado no canto. O espelho estava nu e vazio. Não havia reflexo, nem dele, nem do banheiro. Jonas deu um passo para trás, mas no corredor, viu uma silhueta parada, escura, imóvel, de altura semelhante à dele. Ele piscou e a figura estava mais próxima. Não andava. Apenas aparecia alguns centímetros à frente, toda vez que ele desviava o olhar. Foi então que percebeu. As mãos da coisa eram pálidas e longas demais, com dedos afilados como ossos. Quando o rosto se inclinou para a luz fraca, revelou traços borrados, como uma pintura arranhada. Mas os olhos eram idênticos aos dele. A lâmpada piscou. A figura sumiu. Do banheiro veio um som de vidro sendo arranhado, mas não havia ninguém lá dentro.
Jonas tentou se convencer de que tudo era um sonho. Fechou a porta do banheiro e voltou para a cama. Mas, às 3h44, acordou com a sensação de que alguém estava sentado no colchão, ao lado dele. O quarto estava escuro, mas a silhueta estava ali, ainda mais próxima, inclinada, como se observasse seu rosto. Ele não se moveu, não respirou. Foi então que sentiu um toque frio, quase gelado, deslizando no seu pescoço. Os dedos longos se apoiaram sobre seu ombro e a pressão aumentou. Lentamente, o coração disparou. Ele fechou os olhos. Quando abriu de novo, a figura havia desaparecido. No entanto, o espelho do guarda-roupa, aquele que ele mantinha sempre coberto, agora estava limpo e descoberto. Lá dentro, Jonas se via dormindo. Mas no reflexo, a sombra estava de pé atrás dele, a mão sobre o ombro, e no reflexo, ela sorriu. Na manhã seguinte, Jonas evitou olhar para qualquer superfície reflexiva. Lavou o rosto com a pia tampada, vestiu-se no escuro e saiu para o trabalho mais cedo do que nunca. No ônibus, percebeu algo estranho. No vidro da janela, seu reflexo não estava sincronizado. Enquanto ele olhava para frente, o reflexo virava lentamente a cabeça e encarava seus olhos. Pelo reflexo, um sorriso lento e alongado aparecia. Jonas fechou os olhos e respirou fundo. Quando abriu, a janela estava coberta pela própria respiração, como se alguém tivesse exalado ar gelado do outro lado. Dessa vez, ele viu. A sombra não estava no reflexo. Ela estava no corredor do ônibus, parada, olhando diretamente para ele, mesmo com dezenas de pessoas entre os dois. Quando piscou, ela sumiu. Mas a marca das mãos dela ficou gravada na porta de saída. Impressões longas, deformadas, como se fossem garras. Quando voltei para o quarto, a primeira coisa que notei foi o silêncio. Não o silêncio comum, mas aquele que parece pesado, como se algo estivesse esperando. Caminhei até o espelho encostado na parede. Só que algo estava errado. Eu levantei a mão e por um instante pensei que era a luz oscilando. Mas não. Meu reflexo demorou para copiar o movimento. Pisquei. Ele piscou. 2 segundos depois, comecei a me mexer de propósito. Levantei o braço esquerdo, abaixei o direito. O reflexo repetiu, mas com movimentos quase preguiçosos, como se estivesse me imitando contra a vontade. Então, sem que eu fizesse nada, ele colocou a mão no vidro, lentamente, com os dedos alongados, pressionando até deixar uma marca na poeira. Fiquei paralisado, e foi aí que percebi. Os olhos dele não eram exatamente os meus. As pupilas estavam mais abertas, e havia um brilho sutil, quase imperceptível, mas frio no fundo. Eu recuei, e o reflexo deu um passo à frente. O som no quarto mudou, como se o ar ficasse mais denso. Foi quando ele sorriu. E não era o meu sorriso. Era um sorriso largo demais, com dentes que eu não tenho. E mesmo com o coração disparado, eu não consegui me mexer, porque pela primeira vez, eu tive a impressão de que ele não estava atrás do vidro. Ele estava na minha frente. Eu permaneci imóvel. O reflexo me observava com aquele sorriso que não era meu. Então, ouvi um som baixo, quase como um estalo seco. Olhei para o espelho e vi uma linha fina se formando bem no centro do vidro. O estalo se repetiu, e mais rachaduras surgiram, se espalhando como veias escuras. Mas não era o vidro que estava quebrando. Era a imagem por trás dele, como se o espaço do reflexo estivesse se partindo, revelando algo por baixo. Aquele algo se movia, lentamente, como se estivesse tentando sair.
O quarto ficou mais frio, meus dedos formigavam. E então, o reflexo levantou a mão. Mas agora havia uma fissura profunda na altura de seus olhos. Dela, escorreu um líquido escuro, grosso, que não caía no chão. Ele simplesmente desaparecia antes de tocar o piso. Eu recuei mais um passo, mas senti a parede atrás de mim. Não havia para onde correr. O som das rachaduras ficou mais alto, até que um pedaço do vidro caiu no chão e por um instante eu vi o que estava do outro lado. Não era outro quarto. Não era minha casa. Era um corredor estreito. E algo se movia nele, rápido demais para que eu entendesse o que era. Mas eu sabia, estava vindo na minha direção. O buraco no espelho se alargou. Eu podia ouvir o som, como se alguém estivesse respirando pesadamente do outro lado. Então, vi algo. Não era uma mão, não era um rosto. Era uma sombra densa, sem forma definida, movendo-se como fumaça, mas com peso. Ela se arrastava pelo contorno da rachadura, pressionando contra o vidro, como se tentasse empurrá-lo para fora. Cada vez que se movia, eu sentia o chão vibrar. E então, um som agudo. Um grito abafado, mas vindo de dentro do espelho. A sombra começou a atravessar. Primeiro, um fragmento dela deslizou pelo ar, ondulando, e depois mais partes seguiram, se unindo lentamente, formando uma silhueta alta, impossível de descrever com palavras. Ela não tinha rosto, mas eu sabia que estava olhando para mim. A lâmpada no teto piscou 3 vezes e apagou. No escuro, eu só conseguia ouvir minha própria respiração e algo muito maior respirando junto. O corredor era estreito e parecia se estender para muito além do que deveria. Nas paredes, uma fileira de espelhos antigos, empoeirados, refletia um espaço que não correspondia à realidade. No vidro, o corredor parecia interminável, com portas alinhadas, portas que não existiam no mundo real. Lá no fundo, a sombra estava parada, mais próxima do que antes, e ela não havia dado um único passo. A luz fluorescente piscou uma vez, e outra, e então, no reflexo, ele viu a si mesmo, mas seu reflexo sorriu. Um sorriso lento, amplo demais. Ele se virou rápido. Nada. Voltou para o espelho, e a sombra estava ali, tão próxima que um braço quase tocava seu ombro. A respiração ficou pesada. Os músculos travaram. Um som agudo, metal arranhando o vidro, tomou conta do corredor. Quando piscou, todos os espelhos estavam quebrados, mas os reflexos ainda se mexiam, sozinhos. O corredor se abriu para uma sala quadrada, iluminada apenas por uma lâmpada pendurada, balançando lentamente no teto. As paredes, todas cobertas por espelhos de diferentes tamanhos, alguns empoeirados, outros limpos demais. No centro, uma cadeira antiga, de madeira, voltada para um único espelho maior que os outros. Ele se aproximou com passos hesitantes. No vidro, viu algo que não deveria estar lá. A sombra estava sentada na cadeira, mas quando olhou de verdade, a cadeira estava vazia. Um arrepio cortou sua espinha. Ele deu um passo para trás. Os reflexos, todos eles, começaram a se mover sozinhos, batendo as mãos no vidro, tentando sair. O som de unhas arranhando ecoava, vindo de todas as direções. E então, a lâmpada parou de balançar. Tudo ficou em silêncio, até que no reflexo do espelho maior, um par de mãos negras agarrou o vidro e começou a empurrar de dentro para fora. O som metálico de um gotejamento ecoa pelo ar, como se cada gota batesse diretamente no seu ouvido.
Você está de frente para o maior espelho que já viu. Ele ocupa toda a parede e, estranhamente, a superfície está levemente ondulada, como água parada. Seu reflexo não se move exatamente igual a você, um atraso de milissegundos que deixa o estômago revirar. Você recua um passo e ele permanece parado, olhando diretamente nos seus olhos. Então, lentamente, o reflexo sorri. Um sorriso que você sabe que não é seu. A luz da sala pisca e, por um instante, é como se você estivesse dentro do espelho, olhando para fora. O gotejamento para. O silêncio é total, até que você percebe que o reflexo não está mais lá. Mas atrás de você, algo respira. Se você acha que isso termina aqui, está enganado. Há outros espelhos. Espelhos que não refletem você, mas o que está esperando para tomar o seu lugar. E alguns deles podem estar na sua casa agora. Não se afaste da tela, porque o próximo arquivo vai te mostrar algo que ninguém deveria ver. E quando isso acontecer, já será tarde demais.